Existe uma ilha no litoral brasileiro onde quase ninguém pode entrar. Um pedaço de terra isolado no Oceano Atlântico, coberto pela Mata Atlântica e habitado por uma das serpentes mais raras e perigosas do planeta. Durante séculos, esse lugar permaneceu praticamente intocado, cercado por lendas e histórias, medo e mistério. Entre todas as lendas, uma chama a atenção até hoje. Há quase 500 anos, um pirata teria escondido nesta ilha um gigantesco tesouro inca. Para impedir que qualquer pessoa o encontrasse, teria transformado o local em uma fortaleza mortal, protegida por muitas serpentes venenosas. Algumas versões destas histórias apontam que essas cobras foram trazidas de terras distantes para proteger um tesouro guardado a 7 chaves. Bem-vindo à Ilha da Queimada Grande, mais conhecida como a Ilha das Cobras. A cerca de 35 quilômetros da costa do litoral sul de São Paulo, entre os municípios de Itanhaém e Peruíbe, está situada a Ilha da Queimada Grande, um dos lugares mais misteriosos do Brasil. A ilha é classificada desde 1985 como uma área de relevante interesse ecológico e o desembarque de turistas e curiosos é extremamente proibido. A entrada é permitida apenas para pesquisadores autorizados pelo ICMBio, com apoio da Marinha do Brasil. Pequena, isolada e coberta pela Mata Atlântica, ela abriga uma serpente que não existe em nenhum outro lugar do planeta: a jararaca ilhoa. Isolada do continente há milhares de anos, essa serpente evoluiu de forma única. Sem a presença de grandes mamíferos para caçar, ela precisou encontrar novas formas de sobrevivência naquele ambiente isolado. Grande parte do tempo, ela permanece imóvel, entre os galhos das árvores e dos arbustos, praticamente invisível em meio à vegetação. Sua coloração funciona como uma camuflagem quase que perfeita. Quando uma ave pousa nos galhos por alguns instantes, a jararaca ilhoa ataca com extrema velocidade. Seu veneno altamente potente aumenta as chances de capturar a presa antes que ela consiga escapar. Essa adaptação transformou a jararaca ilhoa em uma caçadora altamente especializada e na verdadeira soberana da ilha. A ilha tem apenas 430 mil metros quadrados, e a estimativa é de que haja entre 4.000 a 5.000 serpentes espalhadas pelo solo e pela vegetação, tornando a Ilha da Queimada Grande um dos lugares com maior concentração de serpentes venenosas do mundo. Uma picada da jararaca ilhoa é considerada uma emergência médica. Seu veneno pode agir rapidamente, provocando hemorragias, destruição dos tecidos e comprometimento de órgãos vitais. A ilha fica a cerca de 35 quilômetros da costa, e o resgate pode levar mais de 1 hora para chegar. Dependendo da quantidade de peçonha inoculada e da rapidez do atendimento, o quadro pode evoluir rapidamente, tornando as primeiras horas decisivas para a sobrevivência da vítima. Em um lugar como este, cada minuto pode significar a diferença entre a vida e a morte. Talvez seja por isso que durante séculos, marinheiros e aventureiros evitaram se aproximar daquele pedaço de terra. Em 1909, a Marinha do Brasil construiu um farol na ilha, para orientar embarcações que navegavam pelo litoral paulista, e esse farol exigia a presença de moradores para sua manutenção. Uma das histórias mais famosas do local conta que, na década de 1920, um faroleiro, sua esposa e seus filhos teriam sido vítimas de um ataque de serpentes dentro da própria casa. Segundo a lenda, as cobras teriam invadido o local durante a noite, e a tragédia teria sido descoberta por marinheiros que chegaram para reabastecer a ilha. A história atravessou gerações e ajudou a aumentar o medo em torno daquele lugar. Mas, até hoje, não existem registros oficiais que comprovem esse acontecimento. O que se sabe é que, devido aos riscos e ao isolamento, a presença humana permanente deixou de ser necessária. Hoje, o farol funciona de forma automatizada e é controlado à distância, enquanto a Ilha da Queimada Grande permanece isolada, guardando seus mistérios entre a floresta e o oceano. A mais famosa lenda da ilha nasceu no século XVI. Com a conquista do Império Inca, pelos espanhóis, imensas fortunas em ouro, prata e pedras preciosas passaram a cruzar o oceano em navios abarrotados de tesouros vindos do Novo Mundo. Segundo a história contada por gerações, um pirata teria interceptado uma dessas embarcações e tomado posse de um tesouro de valor incalculável. A riqueza era tão grande que ele sabia que jamais teria paz. Enquanto aquela fortuna existisse, sempre haveria homens dispostos a atravessar oceanos e enfrentar qualquer perigo para encontrá-la. O pirata precisava desaparecer, e o tesouro precisava ser escondido, em um lugar onde ninguém jamais ousasse procurar. Foi então que encontrou uma pequena ilha deserta na costa brasileira. Um pedaço de terra isolado, cercado pelo oceano e coberto por uma floresta praticamente intocada, onde o perigo poderia estar escondido em cada canto da ilha.
Segundo a tradição popular, o pirata encontrou naquele lugar o esconderijo perfeito. Mas esconder o tesouro não era suficiente. Ele precisava garantir que ninguém jamais colocasse as mãos nele. A lenda conta que, para proteger sua fortuna, teria transformado a ilha em uma verdadeira fortaleza mortal. Serpentes venenosas teriam sido levadas para aquele pequeno pedaço de terra, tornando o caminho até o tesouro ainda mais perigoso. Entre a floresta fechada e as rochas escondidas, a riqueza estaria protegida por uma barreira que poucos homens teriam coragem de enfrentar. Um verdadeiro cofre natural, guardado pelo isolamento, pela natureza e pelo veneno poderoso de suas serpentes. Mas o mar também guarda seus próprios segredos. Segundo a lenda, depois de esconder o tesouro, o pirata e sua tripulação deixaram a ilha levando consigo o mapa que revelava a localização da fortuna. Porém, durante a viagem de volta, uma terrível tempestade teria atingido a embarcação. As ondas gigantes, o vento e a escuridão tomaram conta do oceano, e o navio desapareceu sem deixar rastros. O pirata nunca mais foi visto, e o mapa, o único registro capaz de revelar o esconderijo do tesouro, teria desaparecido junto com ele. Dizem que apenas 2 tripulantes conseguiram sobreviver ao naufrágio. Foram eles que levaram adiante a história de uma riqueza escondida em uma ilha desconhecida no meio do oceano. Foi assim que nasceu uma das lendas mais intrigantes envolvendo a Ilha da Queimada Grande. Com o passar dos anos, a história do tesouro perdido continuou despertando a imaginação de aventureiros e caçadores de riquezas. Muitos tentaram encontrar o suposto esconderijo do pirata, mas se depararam com milhares de cobras espalhadas por toda a ilha. Então, a solução foi colocar fogo em toda a vegetação para eliminar as temidas serpentes e abrir caminho para a localização do tesouro. As chamas teriam consumido parte da mata, transformando aquela pequena ilha isolada em um cenário de um filme de terror. Mas, mesmo diante do fogo, as serpentes sobreviveram e continuaram dominando aquele território. Algumas versões da história afirmam que diante deste episódio, a ilha ficou conhecida como Queimada Grande. Nenhuma expedição encontrou qualquer vestígio de um tesouro na ilha. Da mesma forma, não existe nenhum documento histórico que comprove que piratas tenham levado serpentes para esse lugar. Os pesquisadores explicam que a jararaca ilhoa evoluiu naturalmente ao longo de milhares de anos, e ela já habitava a ilha, muito antes do surgimento dessas lendas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de conhecer a Ilha da Queimada Grande? Este foi o 7º episódio do canal Passaporte 404. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos.